Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prez. Eu sou o Guilherme e irei conversar com o meu irmão Caio. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? E aí? Tudo bom. Caio, como que está o clima em Port Coquitlam Hoje hoje? está chovendo. Mas a gente está no verão? É o Vancouver. Vancouver É assim, né? chove. Vancouver Deve ter chove uma chuva. bastante, Não, mas né? o tempo tava bom esses dias. Setembro chove? Lembra dessa brincadeira? Lembro. Setembro chove? No podcast de hoje a gente vai falar sobre quanto dinheiro eu preciso para sobreviver no Canadá. E a gente vai usar o exemplo de dois irmãos que sobreviveram no Canadá. E esses dois irmãos são esses dois que vocês estão assistindo aqui. É. A gente vai contar um pouco sobre os nossos gastos e mostrar para vocês que dá sim para sobreviver, dá para gastar pouco aqui, principalmente no começo quando você chegar aqui Porque no a gente vai ter Canadá. bastante, né, dica pra até passar no final desse podcast, né? Não, pode continuar, que eu só esqueci de dar mute lá no meu... Ó, que tá faltando? Não, só pegar, dar um mute lá Então a gente gostaria, enquanto o Caio dá multi nos, não sei no que, no computador. no computador, dá multi no computador. A gente eu gostaria de passar uma dica de que no final de agora de julho a gente vai fazer a nossa Masterclass sobre o Plano Canadá. É um evento online gratuito. Você só precisa dar o seu nome e o seu e-mail, que a gente vai mandar o link para acessar as nossas Masterclass, que começam no dia 29 de julho. Sim. Então a Masterclass é planocanadá.com, provavelmente está aparecendo uma coisa na descrição ou na tela. Sim, Né? e vai ser uma semana, né? Uma Do semana. Dia 29 de julho ao dia 2 de agosto. Olha, É. evento imperdível. A nossa última Masterclass, mais de 10 mil pessoas Acho que participaram. foi mais de 15 mil. uma Mais coisa de 15 assim, mil A participaram, gente até né? colocou no Instagram, né? Então, então vamos falar, Caio, como sobreviver no Canadá. Então a primeira observação é, isso daí varia muito. Se você é solteiro, se você vem casal, se você vem com filhos, se você mora em Vancouver, se você mora no interior do Canadá ou em qualquer outra cidade no interior de British Columbia, onde a gente está, né? Então varia Sim. muito. Então a gente vai tentar aqui primeiro contar a nossa história de como que a gente sobreviveu aqui em Vancouver. Porque eu acho que esse, inclusive, pra quem tá chegando agora no tema Canadá, eu acho que é um alerta importante, porque a gente sabe da necessidade de você saber quanto que você vai gastar. A gente sabe. As principais coisas é quanto que eu vou gastar, quanto que eu preciso economizar. Só que é impossível você ter um dado sólido, concreto. Falar assim, ó, com isso aqui, você... é isso que você precisa, porque isso pode variar muito. Varia muito. E a gente vai mostrar como isso pode variar. E a gente vai iniciar até utilizando o nosso próprio exemplo. Que é um Né, bom exemplo. Que é um excelente exemplo. Por que também é um bom exemplo? Porque a gente economizou muito. Vamos mostrar o que é economizar muito, cara? A gente economizou muito. Olha só, o que é economizar muito que é sobreviver no Canadá. Vamos para os números. Em 2006, quando eu comecei a morar com o Caio aqui em Vancouver para estudar inglês, o Caio já estava no college. A gente alugou, na verdade o Caio alugou um basement, depois a gente vai falar sobre isso. Um basement é aquela casa debaixo da casa. Casa debaixo da casa. Casa debaixo da casa. Mas né? não é subterrânea, né? É assim, normalmente no primeiro Depende, andar, né? às vezes, ou do joelho pra baixo. Do joelho para né? baixo. É, que Acho a que- família aluga a parte de baixo. Porque né? eu acho que, inclusive, tem uma lei, o porquê que aqui não pode ter totalmente subterrâneo. Eu acho Ah, que é? tem algo, sim. Ah, ok. Então, a gente gastava 830 no basement, ou seja, dava 415 para cada um. Outro gasto, alimentação, aí vai, ó, eu tenho orgulho de dizer isso. A gente gastava, em média, $120 por mês, dava $30 por semana, mais ou menos. Eu lembro quando eu ia no supermercado, quando chegava no 30 eu parava de comprar. Era muito pouco, né? Era pouco, né? É. Eu já ia calculando a hora que eu ia pegando as coisas, e colocando Sim. no carrinho. Levava em dinheiro mesmo. Ah, é? Então não tinha erro. Eu lembro que a gente ia fazer compra de mochila. Eu tinha aquelas mochilas de acampamento. Olha só, você lembra? Eu lembro. Uma mochila de acampamento, aquelas grandes. E a gente pegava o metrô, ou a gente ia a pé até o verão. supermercado. No No verão a a gente gente ia a pé, né? ia a pé. E enchia aquela mochila com a compra da semana. Uma semana, 10 dias. E a gente conseguia chegar a 120. A gente pode até gravar um vídeo, cara, inteiro, falando como que você consegue gastar só 120 por mês. O que que você come? Né? Farinha com água? Pega a farinha, joga na água e come. Não, é aí que tá. Dá pra comer, né? Porque arroz aqui, eu gosto de comida básica, né? Então você pega arroz, feijão é barato também. É barato. Arroz, feijão é barato, macarrão é barato. Lembra os Mas pacotão de salada, arroz que a gente comprava? Dava pro mês inteiro sim, um pacote de arroz? salada é barato. Então assim, dá pra assim pra...
ainda comer bem o suficiente e você... Pacotão de arroz, você compra um pacotão de arroz e pega a rice cooker, que é uma máquina que faz o arroz, você joga lá e vai assistir TV e o negócio faz sozinho o arroz. Transporte, a gente gastava também por pessoa $73. $73. Na época, o passe mensal de Vancouver valia 73, custava 73. Daqui a pouco a gente vai viajar no tempo e falar quanto que custa hoje. E seguro de saúde, a gente gastava em média $60 por mês e teve vezes que a gente deixou de pagar e não contou para nossa mãe que a gente não pagava o seguro, que tá errado, né? A gente não recomenda isso. Teve uns 2 meses que a gente não teve dinheiro para pagar mesmo, que a gente pulou, né? E o que você fez, né, durante essa época? Você ficou em casa? E sabe que nessa época eu estava participando de um torneio de futebol da escola de inglês. E eu não tinha dinheiro para pagar o seguro-saúde. Então, tava rolando um torneio. E, pô, já pensou você jogar bola sem você poder ter um seguro só? E eu lembro que eu comecei a ter muito cuidado na hora de jogar bola. De dividir a bola. E teve um jogo... Não, mas assim, no dia do jogo que a gente teve, eu tinha feito um seguro saúde por um dia. Sabe aqueles que a escola faz quando você vai... Esquiar, seguro extras, vai esquiar? Eu fiz porque eu falei, eu não posso. Já pensou se eu me machuco aí? Já era. Então eu fiz um seguro por um dia no dia do jogo. Esse negócio de seguro também dá um podcast, porque eu já vi histórias na época, principalmente que a gente tinha agência de intercâmbio de pessoas que não tinham seguro, depois tiveram que fazer, então a gente quebrou o braço, quebrou a perna e sai. A gente não recomenda, não. Isso daí é assim, não fique sem seguro saúde. Uma dica, um parênteses, se eu estivesse estudando inglês em Vancouver, eu não iria esquiar. Não iria esquiar, principalmente se eu não tenho a cobertura na província. A gente já comentou isso várias vezes. E sabe o que eu acho? A gente pode ir até mais longe com isso. Nenhuma questão só de você falar assim, não, eu vou esquiar porque eu tenho seguro saúde. Imagina, a gente conhece diversos casos de pessoas que se machucaram. Porque o brasileiro não está acostumado a esquiar tal, vai lá. Torce o joelho, ou quebra um braço, E quantas vezes no pulso, né? Que a pessoa ela não sabe cair na neve, né? Porque tem um negócio, quando você cai na neve, sua mão vai afundar e dependendo do jeito que o seu corpo tá, sua mão fica presa na neve, né? Então, você precisa tomar cuidado, porque imagina se você está fazendo college, você está trabalhando e de repente você tem que deixar de trabalhar, ou atrapalha o seu college, atrapalha o seu trabalho. Já pensou, você está trabalhando, você tem um entry-level job, você está trabalhando algo que você precisa da sua mobilidade? A gente já viu pessoas se machucarem e a pessoa a parte do trabalho ser comprometida. Então a lição disso é compre o seguro saúde. Sobreviver em Vancouver, em qualquer lugar do Canadá, inclui o seguro saúde. Sempre inclua o seguro saúde. E divirta-se, mas divirta-se com cuidado. Com cuidado. Videogame é seguro. Videogame é super seguro. Não precisa de seguro. Não precisa. É bom, né? Porque você pode cair da cadeira. Eu já caí da cadeira jogando o GTA, cara. Então, resumindo, a gente sobrevivia em Vancouver, alugando esse basement, dividindo o aluguel do basement, dava $700 para cada um no mês. Em média, $700 por mês. Eu, quando vim para o Canadá, eu vim com $9.000 na cueca. Eu acho que eu nunca contei, né? $9.000. Não, eu já sabia disso. Você já sabia, né? Não, eu trouxe $9.000. $9.000 eu calculei. Eu acho que se eu gastar 700 por mês, eu consigo sobreviver um ano com o Caio lá no basement. E você fez essa conta baseado na conta... Porque eu já estava aqui no Canadá. Então você fez a sua conta baseado naquilo que eu estava gastando. Eu falei, nossa, então eu vou ter que viver que nem o Caio vive? Sobreviver, na verdade. Sobreviver. Né? Mas a verdade é que a gente só tem boas lembranças. Então, a gente gastava $700 em 2006. Só que agora a gente vai pegar a máquina do tempo. A gente vai viajar no tempo e a gente vai calcular o quanto a gente gastaria sobrevivendo em Vancouver hoje, se a gente chegasse hoje em Vancouver. Então a gente não precisa viajar no tempo, a gente já está hoje em dia. Mas eu queria pegar a máquina do tempo, cara. A gente já pegou no início, quando você estava... A gente tem que voltar agora. Tem que voltar. Então vamos voltar de 2006 para 2019. Gostou do efeito sonoro? Você não precisa nem colocar nada na edição, Não, cara. parecia uma máquina do tempo. Ficou bom, né? Ficou bom. Então vamos lá. A gente fez uma pesquisa e viu, sabe quanto custa hoje, Caio, um basement na mesma região que a gente morava? De 2 dormitórios, que a gente morava 2 dormitórios. Por volta de 1.500. Então a gente pagava 800 e pouco, hoje tá 1.500. A gente até comentou num vídeo recente no YouTube que a gente
tava procurando o mesmo base, na mesma rua que a gente morava, a gente achou até, né, nos quarteirões lá, muito parecido, casa parecida, e a gente calculou que era o dobro praticamente, né? A gente tinha visto, lembra que a gente tava até junto, tava 1.600 daí você achou agora um por 1.500, 1.500, né? foi difícil, viu? Eu achei, se você quiser mudar de volta, cara, você fala com o Tomoko, você fala que a gente vai fazer uma experiência, fala que é uma experiência. E então, aí vai, esses 1.500, que foi difícil achar esse 1.500, 2 dormitórios no basement, na mesma região que a gente morava. Alimentação, eu tô colocando a mesma alimentação, 120, porque é incrível. O preço de comida no supermercado não sobe. Não, E às vezes eu encontro coisa em promoção mais barato do que a época que a gente... Né? Às vezes entra É isso que é legal, né? em promoção. A gente observa que essa parte de alimentação não mudou o preço praticamente. Mas teve uma coisa que mudou, Caio. O Skytrain, o metrô de Vancouver, não é mais $73, agora é 98, passe mensal, One Zone. 98. Sim. E o seguro-saúde vão colocar $2 por dia, 60 no... E dependendo da área que você morar em Vancouver, vai ser mais caro, né? Porque Vancouver é dividido em 3 zonas. Então, dependendo da área que você morar, você vai ter que comprar o... 3 áreas, vamos falar 3 áreas. Pega melhor. Pega melhor, né? 3 regiões, 3 áreas. 3 regiões. Porque em inglês eles falam zone. Zone. Em português vão traduzir para áreas. Áreas. É bem observado, Guilherme. Então, Vancouver é dividido em 3 áreas e que, de repente, se você precisar morar na área 2 ou na 3, vai sair mais caro ainda o valor do transporte. Então a gente manteve o preço da alimentação, manteve o preço seguro, aumentou o Skytrain para 98 e a moradia também aumentou. Resultado, hoje, se a gente fosse sobreviver em Vancouver, morar na mesma região, não na região central de Vancouver, dividindo o basement entre 2 irmãos ou um casal, a gente gastaria $1.000 por mês. Esse é um valor, assim, sobrevivendo no Canadá. Daria para ser menos de 1.000? As pessoas estão perguntando, dá para ser um pouco menos de 1.000? Daria, sabe como? A gente alugaria um basement de um dormitório, que custa uns 1.200, que eu pesquisei, e a gente economizaria $300 por mês, daria 150 menos por mês. Ou mais afastado do metrô, de repente, porque a gente morava perto da estação de metrô, às vezes mais afastado, daria você precisa pegar um ônibus extra, né? Dá pra cortar. Assim, muito difícil chegar àquilo que a gente pagava, isso é impossível, né? Uns 900 daria pra chegar. Mas tem como você baixar um pouco, sim. 850 daria pra chegar, talvez. 900, vamos colocar 900 por mês. Sobrevivendo em Vancouver por 900 por mês, eu acho que é possível. Dá. Eu lembro de uma curiosidade. Porque a gente tá falando de áreas, né, de transporte em Vancouver. Você lembra que a gente morava na área 1 e o supermercado ele ficava na área 2. Então a gente podia fazer compra só depois das 6 horas da tarde, porque depois liberar o passe permitia, né? Então a gente só fazia compra à noite. É verdade, é verdade. Você nunca foi na área 2 durante o dia? Não, eu tinha medo do policial pegar, né? Porque não tinha catraca ainda. Porque o policial ali entrava. Ou você pagava $1 e comprava o adicional. Só $1, você comprava o adicional da zona 1 para a zona 2 e você poderia usar. Isso, é verdade. Eu já comprei muito adicional, porque às vezes eu queria ir mais cedo. Hoje em dia eu não sei quanto que é esse adicional. Na época era $1. Hoje em dia deve ser quase 30% a mais, deve ser. Então, a gente abriu mão do luxo. Acho que esse que é o ponto. De muito luxo no nosso começo. Né? A gente poderia, por exemplo, ter alugado um apartamento em downtown. Na época eu saía bastante, eu poderia ficar em downtown. Não teria que pegar o night bus com um monte de bêbado no ônibus de sábado à noite. Mas a gente foi morar fora do centro para gastar menos. E detalhe, a gente não alugou apartamento, a gente alugou basement. Que na época era o mais barato que dava. Porque basement é mais... Na maioria dos casos é mais barato do que você alugar um apartamento. Então acho que essa é uma primeira dica, né? Que dá pra tirar disso. E olha só, a gente chegou em $1.000 por mês sobrevivendo em Vancouver. E aí a gente foi no site da imigração, na requerimentos da parte financeira para você tirar o visto de estudante. E olha o que a imigração exige para uma pessoa sobreviver no ano. Isso não inclui, tudo isso que a gente está falando não inclui moradia, não inclui college, não inclui escola, a gente está falando de moradia. Gastos com moradia. Até porque o gasto de transporte. College... Não, e até gasto de college, escola, é fácil de você saber. Então, né? Sim, você adiciona aquele gasto lá, vamos supor, college é 10 mil por ano, bom, você adiciona 10 mil por ano, tudo, né? Então a gente chegou em 1.000, que é moradia, seguro de saúde, alimentação, transporte. Estamos sobrevivendo em Vancouver com 1.000 por mês. E dividindo moradia, né? A gente dividia. Porque se a gente fosse morar sozinha, seria bem mais caro.
A imigração exige $10.000 de requerimento mínimo no visto de estudante. Basta ir no site lá, se você coloca Study Permit Funds Requirement, o que você acha esse site oficial da imigração, eles exigem $10.000, ou seja, daria 900 e pouco por mês. Ou seja, está dentro desse cálculo que a gente fez aqui. Tá? Isso varia muito, mas para as pessoas terem uma ideia que o que a gente gastaria se a gente tivesse que vir de novo para Vancouver, esse mínimo sobrevivendo fica um pouco acima do requerimento mínimo do visto estudante. Sim, porque o governo ele não colocaria esse valor à toa, né? Ele não colocaria esse valor à toa. Ele sabe quanto que um estudante internacional vai precisar de gasto aqui, para sobreviver no Canadá. Então é por isso que tem esse número também. $10.000. O que faz sentido. Faz sim. Faz total sentido. Não é um número, exato, o ideal é que você tenha um pouco mais do que até isso. E é o ideal que você tenha um pouco mais e também é o ideal que você consiga economizar mais. Para você ter uma margem maior de... Economizar de segurança, né? Então, ó, a gente chegou em $10.000, eu fiz a conversão do dia, dá quase R$30.000 no ano de moradia. Sim. R$30.000. Eu acho que é um valor que as pessoas... Você falou para adicionar um pouco, né? 30 e poucos mil reais. Porque a sua conversão deu 28.700, redonda para... R$30.000 é o mínimo. Seria o que a gente estaria gastando hoje se a gente estivesse morando junto, né? Sim. Por volta disso. Sempre tem um passeio, sempre tem, às vezes, sair com os colegas de escola de inglês, de faculdade. Sempre você acaba gastando um pouquinho além desse mínimo. Sim. Eu lembro que aconteceu isso comigo. A gente gastava 700 por mês, mas eu tinha uns gastos extras quando eu ia no pub com os colegas. Gastava $12, $15. Se você pegar esse cálculo, vamos supor, $10.000 por ano, né, que o governo exige que você tenha. E você pega, por exemplo... essa conversão de $10.000 deu aproximadamente R$30.000. Vamos supor que você faça um college, que é $10.000 por ano. Então é uma conta fácil de fazer. Dá R$60.000. 60 mil. Entendeu? Eu teria que escrever aqui, cara. Você fez a conta mais rápida. Não, eu só dupliquei o valor dos 10 mil. Então eu colocaria R$30.000 para morar com você. Sim. E aí, quanto que eu tenho que pagar de college? Vamos jogar um valor de college, por exemplo, de 10 mil por ano. 10 é o mesmo valor, por né? ano. É que dá também 30 mil. 30 mil. Então o college seria metade do meu. Seria metade do custo. Daria R$60.000 no ano. Isso assim, a gente está falando estudante de inglês quando a gente chegou aqui, ou estudante de college, morando de forma bastante simples e barata. E se você observar, o custo de moradia é normalmente, aproximadamente aí 70% a 80% do valor mensal que você gasta. Então é por isso que quanto mais você conseguir reduzir a parte de moradia e reduzir o valor do college, melhor. Entendeu? É lógico, eu acho que isso até é um tema, a gente precisa anotar, é um tema até de um podcast, da gente falar dessa parte específica de custo de college, entendeu? Porque tem toda uma questão de você tomar cuidado, você também não vai um college muito barato, entendeu? Você não vai, para economizar, eu vou para um college privado, entendeu? Daí eu não vou poder trabalhar depois do curso, então tem que ter cuidado nessa parte. Mas não é o tema desse podcast, é o tema desse, mas é um debate bom pra gente trazer num podcast inteiro. Ah, sim, porque se eu viesse fazer college aqui, eu faria um college público, porque me permitiria depois eu poder trabalhar após a conclusão do curso. Público de pelo menos um ano. É isso que eu faria. Então já fica a dica, acho que é importante. Sim, já que você tocou no assunto. Sim, né? Então, Caio, agora a gente vai revelar uma surpresa. E a gente vai terminar esse podcast dando aí mais de 15 dicas. A gente vai passar bastante dica. A gente vai voltar também desse negócio vamos do contar custo. A história, a gente vai dar dica de como você consegue sobreviver no Canadá. Então, Caio, vamos revelar a surpresa desse podcast? Vamos. São dados bastante interessantes. Vamos. O Caio está terminando. A gente está, inclusive, hoje é quarta-feira. Que dia que é hoje? Quarta-feira, dia 17 de julho de 2019. A gente está iniciando aí, provavelmente amanhã ou até o final de semana, já uns testes com algumas pessoas, ou no máximo na semana que vem, do aplicativo da área VIP. Eu vou mostrar aqui no meu... Dá para ver na câmera? Do aplicativo que a gente está desenvolvendo para a área VIP. Essa é a parte de custo de vida, tá vendo?
Aqui ele tá listando Hamilton no início aqui, porque eu coloquei a minha cidade destino no Canadá para testar, né? Eu tava colocando como Hamilton. Então quando você vai em custo de vida, ele já traz o custo de vida baseado na cidade que você se cadastrou no aplicativo. Mas é simples. Ok, mas eu tenho uma pergunta. Esse aplicativo é para todo mundo que está assistindo vai ter acesso a esse aplicativo? É aplicativo da área VIP. Ah, da área VIP. Assinantes da área VIP. Ah, por isso que está escrito área VIP no aplicativo. Tá aqui, ó. Tem minha fotinho lá em cima. Então, daí o que a gente fez? A gente tem uma pesquisa com assinantes da área VIP. A gente fez uma pesquisa com todos eles. Dos que estão todos não, né? A gente fez uma pesquisa que envolveu aí mais de 380 pessoas. Brasileiros morando aqui no Canadá, em diversas cidades. Então a gente fez essa pesquisa de quanto que eles estão gastando com moradia, com comida, sabe? Extras. E já está disponível, então, um relatório novo nesse aplicativo. Quem já tinha feito um em 2018, né? No início de 2018. E agora a gente tem ele atualizado agora. Desse ano. Sabe o que é legal? Vamos dar um exemplo para as pessoas saberem o que é gastar pouco e gastar muito. Vamos para Toronto, cara? Toronto. Vamos para Toronto. Aqui eu posso digitar Toronto. Ó, ele já traz aqui para mim Toronto. Então vamos entrar em Toronto. Então você pega Toronto. Eu quero saber, Caio. Daí ele traz a listagem, inclusive se é na região central ou não. Olha que legal. Quantos quartos, né? Então você pode ver que tem bastante gente em Toronto. E olha que legal, a gente fez isso daí que você está fazendo antes de gravar o podcast e a gente estava vendo o que é barato, o que é caro, o que seria sobreviver em Toronto. Então, um dormitório em Toronto, o nosso cliente que a gente viu antes de gravar o podcast, que está gastando mais um dormitório em Toronto, ele está pagando 1.832. Um quarto. Um quarto. Agora, a gente também viu pessoas em Toronto gastando 1.200 com um quarto também. Olha que legal esse negócio do app. Isso é só uma função do app. O app vai ter várias funções. Agora você vê como essa questão de valor pode variar, né? Porque você pode morar num basement, você pode morar num apartamento, você pode morar num apartamento novo, você pode morar num apartamento velho, entendeu? Então, essa parte de custo, ela pode variar. Então, ó, bastante. Toronto, olha como que varia, de 1.200 a 1.832 nesses dados de assinantes VIP que já colocaram aqui. Sim. Vamos mudar de cidade, cara? Vamos. Vamos para Calgary? Calgary é legal. Tem bastante Calgary é bem legal, né? Olha só, um dormitório em Calgary, fazendo uma pesquisa rápida pelo app da área VIP, o mais caro que a gente achou foi... Tô falando fora do microfone. O mais caro, $1.500, um dormitório em Calgary. Né? Agora, o mais barato, $991. Ô, Caio, se eu tivesse no app e visse que o meu é o mais caro, que eu tô gastando $1.500 e tem gente gastando 900 e pouco, eu falei, eu preciso mudar de apartamento. Né? Então, é isso que é legal, porque você consegue aí ter uma ideia de quanto que outras pessoas estão gastando, né? Vamos viajar, Caio? De novo? Vamos decolar? Vamos. Pra onde? Eu gosto de Winnipeg. Vamos viajar para Winnipeg? Vamos. Em Winnipeg, segundo o app da área VIP, um dormitório tem assinante VIP pagando 1.188. Imagina você, Caio, você alugar um apartamento e fala assim, quanto que é o aluguel? É 1.188. É muito legal a precisão que as pessoas colocaram. Tem gente também pagando, e aí vai quem está sobrevivendo, né, em Winnipeg, né? Como a gente sobreviveu aqui em Vancouver, 860 por mês. E sabe o que é legal? Dormitório. Porque eu não sei se vai dar para ver aqui no meu celular, mas pode ver que aqui tem região central. Então ele indica quando que a pessoa ela tá morando na região central da cidade. E daí você observa que quando as cidades menores, acho que naturalmente, é uma coisa meio óbvia que eu vou falar, mas nas cidades menores tem muito mais gente morando na região central. E daí quando você pesquisa por Vancouver, Toronto, uma boa parte das pessoas elas saem da região central porque o valor é muito alto, né? E eu conheço gente que tá aqui em Vancouver e fala assim, não, eu gasto pouco em Vancouver. Aí você vai perguntar pra pessoa onde que ela mora. Maple Ridge. Maple Ridge, para você ir para downtown trabalhar, são 3 horas de trânsito por dia. No dia, né? Pelo menos 1.000, né? 1h30 para ir e 1h30 para voltar. É quase isso mesmo. No mínimo, né? Se você pegar o West Coast, vai demorar uns 45 minutos. Mas assim, 45 minutos da estação de Maple Ridge até a estação de Vancouver. Mas depois você vai... Talvez você tenha que pegar um outro ônibus, a não ser que você trabalhe no prédio em frente à estação. Mas, porque eu lembro quando
quando eu dava aula no centro de Vancouver ainda, e a gente mudou pra cá, eu já tava parando de dar aula, eu já tinha avisado o college que eu já ia parar, mas a gente mudou aqui pra Port Coquitlam. Então, por alguns meses, até eu encerrar a classe de alunos que eu tava, eu pegava o West Coast. E assim, eu saía de casa, demorava assim, e a Van Arts ficava a 3 quadras da estação. Era uma boa andada, uns 20 minutos. Eram uns 15 minutos. Tinha uma subidinha no começo. Né? Mesmo assim ficava perto. E era assim, era pelo menos 1 hora e 15 que eu levava sair de casa até a Van Arts. Sim. Entendeu? A gente já falou de Winnipeg, né? Sim. Agora vamos falar de Montreal. É uma das cidades mais bonitas que a gente já foi. Mas que eu pude visitar aqui no Canadá. Acho que Montreal é uma cidade maravilhosa. E olha que interessante, Montreal tem um custo de vida muito bom. E é uma grande cidade. Você lembra que ano passado a gente fez um vídeo comentando preços de aluguel no Canadá? Um vídeo assim, a gente pegou os preços mais baratos, alguma coisa assim. E a gente ficou surpreso com o preço em Quebec. Era muito mais barato. Então, quando a gente fala de Montreal e Quebec, a gente também tá falando do lado francês do Canadá, que é preciso ficar atento com isso. Né? Oui, Caio. Oui. Montreal e Quebec, né? Fica na província de Quebec, então a gente tá falando da parte francesa, só que é bem mais barato. E Montreal, olha só, no Montreal, região central, um dormitório $900. Assinante VIP. Sim. E tem gente, não variou tanto, né? O mais barato foi $800. Você não consegue aqui em Vancouver morar por $800 na região central. Não. Ou mesmo fora da região central. Você não aluga nada. A gente acabou de dizer que um basement de 2 dormitórios aqui é $1.500. É em Barnaby, né? Seria em Barnaby. Um dormitório $1.200, no mínimo $1.200 você vai gastar por mês em Vancouver. E tem gente em Montreal gastando $800, $900. E é uma grande cidade. Sim. É uma das maiores cidades do Canadá, né? Eu acho que é maior que Vancouver, se não me engano. Montreal é maior. Acho que é a segunda, né? Sim. Segunda maior cidade. A segunda maior cidade do Canadá. Quem souber pode até me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que Montreal é a segunda. Sim, depois de Toronto. Depois de Toronto. E Caio, vamos fechar com Halifax, na outra costa do Canadá. A gente está na costa oeste e Halifax está na costa leste. A gente pegou uma cidade em cada parte do a gente vai terminar a Canadá. nossa viagem aqui pelo Canadá. Halifax, um dormitório, $1.200. Tá pagando caro, $1.200. Sim. E tem gente pagando também em Halifax, assinantes da VIP, pagando $800 por mês. E lá não tem trânsito. Se você paga $800, no máximo até o seu trabalho é 15 minutos, 20 minutos. Você não vai ficar 1h30 no trânsito. Não, né? Inclusive eu acredito que eu sei quem é essa pessoa que colocou o 1.200 e pouco. Porque quando a pessoa lá preenche o relatório, a gente tem o e-mail, né, o cadastro da pessoa. É lógico que a gente não coloca publicamente mas essa pessoa trabalha a 5 minutos a pé de onde ela mora. Acho que esse é um dos motivos. Maravilha, hein? Não precisa gastar nem com carro, né? Poxa, muito bom. Então, isso daí foram só exemplos para vocês verem que dá para você, morando na mesma cidade, gastar pouco ou gastar muito. Sim. Então agora a gente vai terminar a última parte do podcast dando dicas de como você pode economizar. Sabe por quê? Aqui no Canadá. Porque às vezes tem gente que fala assim, então vou fazer assim, eu não vou morar em Vancouver, eu vou morar em Calgary, porque lá o custo de vida é mais barato. Daí a pessoa vai para Calgary, ela aluga um apartamento caro lá em Calgary. Sendo que daria para ela morar aqui, né, quase praticamente pelo mesmo preço. Então você precisa dar uma balanceada. Se você vai no fator econômico, você tem que economizar em todos os lugares. Seria econômico all the way. Econômico all the way. Não só escolher um lugar mais barato, mas ter uma vida econômica também, numa cidade barata. Né? E a gente esse podcast é para dar... também é para o pessoal que vem fazer college ou que vem estudar inglês, entendeu? Para você ter uma ideia. E o começo você tem que economizar mesmo. A nossa dica geral, você tem que economizar no começo. Esse podcast realmente... A gente não está falando para quem já é imigrante aqui depois de 3, 4, 5 anos. Não. Se você está chegando, você está com o seu dinheiro contado no Brasil, né? Faca na boca. O seu dinheiro você ainda tem real na conta, que está convertido. A hora que você saca, ele é convertido para você pagar suas contas aqui. Entendeu? Você ainda está naquela fase de procurar por aquele primeiro emprego no Canadá. Sabe? Você precisa realmente economizar. Então, Caio, vamos falar como que é economizar com moradia? Vamos passar dicas de como economizar com moradia? Vamos. Quem já ouviu até agora já imagina que as primeiras dicas já estavam implícitas nesse podcast. Então, a primeira dica é: se você está vindo para o Canadá, independente do lugar que você vá, divida o apartamento, mesmo que seja para morar comigo, cara.
É bom dividir. Foi difícil, mas valeu a pena Valeu a pena, né? financeiramente. Você acha que o custo, Guilherme, valeu a pena de você dividir comigo? Eu não gostaria de pensar muito sobre isso, talvez eu mude de ideia, mas valeu. Lembra quando eu caí no banheiro do basement e eu arrebentei a parede? Você arrebentou a parede, né? Você foi segurar naquela barra onde você coloca a toalha, só que aqui no Canadá, como é tudo de mentira, as paredes, o Guilherme caiu junto com a barra e pedaço da parede também. Fez um buraco na parede e tem que chamar um landlord pra fechar a parede. É. Imagina explicando, né? O que você fez no banheiro? Nada, eu tentei levantar. Aqui no Brasil você segura um negócio, você consegue levantar, né? Então essa é a primeira coisa, procure alguém para dividir imóvel, porque é o seu maior custo, e se você dividir, corta pela metade o maior custo que você tem aqui no Canadá. Outra coisa é, considere o interior do Canadá, ou considere cidades mais baratas, por exemplo. A gente acabou de comentar sobre Montreal, que é uma cidade grande do Canadá, e é bem mais barato que, por exemplo, Vancouver. Mas então, hashtag francês. Hashtag francês, é verdade. Aí é isso. Tirando as outras cidades, tudo que a gente comentou é inglês, mas Montreal, você tem que... Não, francês. E a gente tem diversos vídeos sobre essa questão de custo de vida. Coloca no YouTube, Prezia custo de vida, que os vídeos vão aparecer lá. Sim. E você pode ter uma ideia melhor do que a gente está falando de considerar o interior do Canadá. Ou se você só digita Prezia interior, que aparece também vídeo nosso aí que está bombando aí no YouTube. Sim. Então agora vamos para a terceira dica. Não reserve um aluguel à distância. Venha para cá. Chega aqui, se ambiente com o local e aí você, por conta própria, sente o cheiro. Porque na internet não dá para você sentir o cheiro do lugar, não é verdade? Não dá para você saber que tem um barulho, né, na rua. Inclusive, uma das coisas que... Essa parte do aplicativo ele não vai estar disponível ainda nessa primeira versão beta, mas aqui no aplicativo você tem a parte de como se fossem classificados. Então as pessoas, vão supor, você está vindo para o Canadá e tem um outro assinante da área VIP aqui, que está alugando apartamento, você pode de repente já contactar. Mas os agentes de imobiliário não vão gostar disso. Não, mas eu acho que que nem taxista que não gosta de Uber. Né? É a mesma coisa, eles não vão gostar desse app. Inclusive eu vi que o Uber vai Não abra muito a caixa preta, cara. Não abra muito a caixa preta. Não, mas eu acho que assim, é meio que... É common sense, né? É bom senso de... Quando você está vindo para cá, a gente já viu pessoas que reservaram um apartamento do Brasil e a pessoa fez um contrato de uns 6 meses ou 1 ano. Entendeu? Então, se você realmente vier com algo do Brasil, eu evitaria contratos muito longos. E você tenha ciência daquilo que você está fazendo, para quem você está pagando... Entendeu? Acho que precisa ficar muito atento com isso. Né? Às vezes precisa não cair numa roubada, não. Quanto que você precisa pagar? Qual que é o tamanho do contrato? Quanto tempo que eu tenho que ficar lá? Vai ser mês a mês? Month to month, que eles chamam aqui. Então é bom ficar atento a isso. E hoje em dia, com a tecnologia, né? A gente tem o Airbnb que você consegue, né, reservar facilmente. A gente vê uma boa parte dos assinantes da área VIP, eles vêm com Airbnb, né? E chega e né, já começa a pesquisar e tal. E não confunda month to month with mouth to mouth. É bem diferente. É bem diferente. Mouth to mouth é outra coisa. A gente também é cultura, a gente também é dicas de inglês, né? Então, outra dica. Considere a opção basement. A gente estava comentando que a gente morou em basement. Se a gente tivesse que vier de novo, a gente iria talvez para um basement que é mais barato. Geralmente é mais barato que um aluguel, né? Que um aluguel num apartamento. Você não tem aquela privacidade que um apartamento te dá. Porque normalmente você tem uma pessoa morando acima de você. No apartamento também, mas é diferente, né? Mas é uma excelente opção para você economizar no início. E se você está em Vancouver, ou a gente está até discutindo isso, Laneway House. Não é aquela cantora, não, Whitney House. Laneway House é uma casa que fica atrás da casa. Aqui em Vancouver tem uma lei que permite a pessoa que é dona da casa construir uma casinha no fundo, uma edícula no lugar da garagem. Isso é uma lei municipal. Essa lei já existe aqui em Vancouver há uma década. A boa parte da cidade do Canadá não tem essa lei. Se você estiver vindo para Vancouver, pesquise Laneway House, que sai também mais barato que um apartamento. Isso foi criado até pelo alto custo de vida em Vancouver. Por isso que foi feito isso. Né? E você... o que eu vejo normalmente são 3 nomes rolando em relação a isso. É o Laneway House, Lane House ou Coach House. Lane de Lane, L-A-N-E. L-A-N-E. Ou Coach House. Coach House. São esses 3 nomes São esses 3 nomes que normalmente a gente vê as pessoas utilizando. Então, considere essas opções e a última dica de moradia é considere morar
próximo ou de onde você está trabalhando ou próximo da sua faculdade. Porque essa questão de transporte, tempo gasto também... É aquilo que a gente falou, né? Tem gente que vem pra Vancouver, vai economizar, a pessoa mora em Pitt Meadows, Maple Ridge, ou até aqui onde eu moro. Se eu tivesse que ir pra Downtown todo dia, eu não moraria aqui, entendeu? Porque o trânsito daqui pra lá... Só quem pega o trânsito que pode dizer exatamente. O quanto é difícil você morar na região metropolitana de Vancouver e trabalhar em Downtown. Porque a gente conhece várias pessoas aqui que fazem isso. E você vê a pessoa assim, ela tá presa no financiamento da casa, que de repente ela precisou mudar de emprego. E você vê que pega a Highway 1, que é a estrada que vai pra Downtown de manhã, que você vai ver como é que é. Ela tava parada hoje. Devia ter um metrô, né, cara? Devia ter um metrô. E sabe por quê? A questão é tempo isso, entendeu? Se você precisa ficar 3 horas no trânsito, 2 horas no trânsito pra você ir pra faculdade, e depois você ainda tem que ficar preocupado depois em conseguir aquele emprego pra te ajudar durante... Né? Você precisa de mais mobilidade, você precisa de mais velocidade. Né? Velocidade é importante. Agora vamos passar para dicas de alimentação, cara. Vai ser um programa aí de receitas, é isso? Você vai passar algumas receitas? Vou. Dicas de alimentação. Primeira coisa é uma dica da nossa mãe, ela pediu para incluir aqui. Procure quitandas de frutas e legumes de bairro. Sabe aquelas quitandinhas? Ela obrigou você a colocar essa dica. Ela obrigou. Sabe aquelas quitandinhas de bairro? Não supermercado, quitandinha. Aqui no Canadá ainda tem isso. Eu acho que no futuro talvez não vai mais ter, né? Porque os supermercados estão engolindo essas quitandas de família, né? Sim, Ela disse que o preço pode sair mais barato de fruta e legumes. Pra dar uma olhada. Quando a gente morava em Barnaby, minha esposa, ela ia numa lá perto de casa. Tá vendo? A dica é boa da quitanda. Né? É que o Caio não vai mais em quitanda, ele não sabe o que é mais barato a quitanda. Então, mas fica a dica da quitanda. Né? Você gostou dessa dica, né, cara? Aí, outra dica de alimentação. Procure supermercados budget. Supermercados que têm produtos com linhas mais baratas. Sim. E a gente, falar 2. No frills. No frills, a palavra no frills em português seria o quê? Sem frescura? Sem frescuras? Talvez. Uma coisa simples. Eu nunca pensei na tradução de no frills. No frills. No frills, vocês pesquisem. E outro que a gente ia quando a gente morava junto, que é o Canadian Superstore. Que na verdade o No Frills é do Canadian Superstore, né? Então eles dominam da mesma rede, né? E a gente ia no Canadian Superstore. Quando a gente morava, né, junto, naquela época a gente precisava economizar, a gente ia no Canadian Superstore. Que eu acredito que é a melhor opção ainda. Assim, pra quem tá assistindo esse vídeo, às vezes, passa uma dica de, vamos supor, Ontário, outras províncias, né? Porque aqui o Canadian Superstore tem o No Frills, eu não sei já como é que é em outras províncias isso, mas toda província, toda cidade tem os seus supermercados mais caros e também tem os mais em conta, né, mais baratos. E aqui em BC o Superstore acho que é um dos melhores. E se você for no Superstore, procure por produtos da marca No Name, sem nome. Quando eu cheguei aqui eu não entendi por que chama sem nome. É mais barato, mais barato. E é bom. Eu tô vivo, cara. Hoje em dia tem bastante opção. Tem o Superstore, tem o Walmart também, né? O Walmart é barato também, é verdade. E vamos falar de um aqui, que o Costco. O Costco é como se fosse o Macro, lembra do Macro no Brasil? É atacado, ele vende em grandes volumes e, portanto, sai mais barato. Mas isso tem a gente estava até conversando isso, né, antes da gente gravar. Não vou falar que é arriscado. O Costco, ele é tricky, né? Ele é... Você pode gastar menos ou você pode gastar mais, bem mais. Mas por quê? Como isso é possível, cara? Porque tem muita coisa boa. Até pelo próprio modelo de negócios deles. Eles não oferecem muita variedade. Vamos supor, você quer comprar mel. Você não vai ter... você vai no supermercado normal, tem 10 opções de mel. Não, o Costco tem uma só. Só que é muito boa. Entendeu? Você vai... lá não tem variedade. Entendeu? Ele tem, assim, muito menos variedade. Porque esse é o negócio deles. Eles pegam o melhor produto daquele segmento e eles oferecem aquele produto em uma quantidade maior. Entendeu? É mais barato. Então, assim, é arriscado, porque é tudo muito bom. Você vai no Costco, você fala assim, não, você sabe que o que você comprar lá vai ser gostoso. Eu só vou no Costco para comprar X, Y e Z, e eu volto com o abecedário inteiro. Seria isso, né? O Costco é arriscado nesse sentido. Porque é muito bom, atraente as ofertas. E também, assim, para você poder fazer compra no Costco, você precisa daquele cartão, você precisa pagar uma anuidade, né, de $50 ou de 100 e poucos dólares. A gente só compra no Costco.
não só no Costco, mas assim, 90%, 95% no Costco. Então a gente tem até aquele cartão mais caro deles. Sim. Porque a gente vai lá sempre. E outra coisa é, se você compra em grande quantidade, você tem que consumir isso. Porque se você não for consumir, sai mais caro. Eu já comprei coisa no Costco que eu não consegui comer tudo. E aí acaba saindo caro, porque você não... Sim, se por exemplo você vem sozinho, às vezes é difícil o Costco, porque a quantidade é maior, né? Então às vezes não vale a pena. Vamos falar sobre como economizar com transporte? Transporte é bom, hein? Porque transporte você pode gastar muito mais do que você deveria, Sim. né, com transporte. Né? E a gente vê isso, a gente observa, toda hora a gente está vendo pessoas gastando mais do que deveriam com transporte. Então a primeira coisa é, evite ao máximo comprar um carro. Isso daí eu acho que é a melhor dica. Inicialmente eu descartaria completamente essa opção. Você vai gastar no mínimo aí uns $500 a mais se você for colocar o valor do carro, mais seguro. Quanto custa um seguro? O seguro varia, mas é variar caro. muito, mas não é barato. Quando eu comecei a dirigir aqui, aqui eu pagava mais $300 de seguro por mês. Exatamente. Porque eu não tinha histórico. E aqui em BC é o seguro mais caro do Canadá. Entendeu? Aqui onde que a gente tá. É o seguro mais caro que tem no Canadá. Muita batida. Tem muita batida. Se você, isso eu já ouvi diversas pessoas falando. Se você vai para outras províncias, pegar como Alberta ou Nova Escócia, até o Winnipeg, é metade do preço daqui o seguro. Mas o Winnipeg você vai bater aonde o carro? Na no neve, urso? na neve. Na neve e no urso. Tem que ser mais barato. Não, sim, exatamente. Eu até entendo o porquê que aqui é mais caro. Mas assim, você precisa estar ciente disso. Né? Porque você fala assim, não, o carro no Canadá é barato, eu vou lá, compro um carro usado, 10 mil. Tudo bem, mesmo assim, né? A gente jamais recomenda alguém gastar 10 mil e você acabou de chegar aqui, né? Ainda mais se você estiver indo fazer college. Mas a não ser que você tenha realmente necessidade disso, entendeu? Cada caso é um caso. A gente já viu pessoas que vêm pra cá, às vezes tem 2, 3 filhos, sabe? Às vezes precisa porque precisa levar pra escola, não sei o que. Ou no interior do Canadá, às vezes você precisa exatamente, também, a gente entende. Casos e casos, mas se você precisa analisar se realmente você precisa, porque vai ser um custo maior. Porque imagina só, sempre quando a gente fala plano Canadá, você tem que pensar de forma estratégica. Plano de contingência. Se algo der errado, o que você vai fazer? Entendeu? Então é que negócio, se você gastou $10 mil com um carro e você gasta aí por mês o seguro, esse dinheiro vai fazer falta pra você se de repente você precisar, sei lá, fazer mais um ano de college. Ele vai fazer falta esse dinheiro ou não? Porque depois, sabe o que vai acontecer? Depois, se alguma coisa der errado, você vai pensar, nossa, se eu não tivesse o carro, eu poderia ter estendido o meu college. Poderia ter feito mais um curso. Entendeu? Não. Tem que pensar no... Você tem que pensar. Ver tudo, né? O big picture você tem que ver, né? Então, eu acho que a melhor dica, acho que inicial é... Quando você chegar aqui, não compra já de primeira. Espera, aguarda, pensa, conhece a região, vê onde que você vai estudar, vê onde que você vai morar, se é criança, vê se normalmente aqui, devido à forma que a criança vai para a escola, a localização normalmente é perto de onde você mora, entendeu? Então analisa isso muito, sabe? Se você chegar no verão, dá para você esperar um pouco. Se é no inverno, às vezes você pode... Então assim... Não tenha pressa, mas não tenha pressa. Sobre isso eu tenho uma história boa que até eu me orgulho disso. A minha esposa tinha um carrinho que chama Ford Festiva. Não é o Fiesta, não. O Fiesta é grande perto do Festiva. É tipo um Fiat 146. Né? Um Ford Festiva, 3 marchas. Câmbio automático de 3 marchas. Dá pra você frear com o pé também. Dá pra frear com o pé, né? E ela pagou $1.500 na época. E ela morava no interior, ela morava numa ilha aqui em British Columbia. Quando a gente mudou junto e ela veio para Vancouver, ela conseguiu um emprego aqui em Vancouver, e o emprego era no centro de Vancouver, o que a gente fez? A gente deixou o carro na ilha, ela vendeu por $500 para se livrar do carro, $500. É reciclagem, né? Ela pagou a taxa de reciclagem. Essa é boa, pagou a taxa de reciclagem, né? E o que ela fez? Ela chegou em Vancouver com os $500, comprou uma bicicleta, comprou um capacete, e começou a ir de bicicleta trabalhar. Por vários anos, até o nosso filho precisar ir para a escola depois dos 5, 6 anos de idade, a gente tinha uma bicicleta. Porque a gente morava no centro de Vancouver, a gente não precisava. E quando a gente precisava de carro, ou a gente usava aquele car share. Sim, estava iniciando na época. Estava iniciando, a gente usava o car share. Ou você chama um táxi, que aqui no Vancouver é barato. A gente precisava levar o Felipe no médico uma vez por ano. Lá. Chama o táxi, não tem problema. Né? Então eu achei que a gente mandou bem nisso. Sim. Economizou um dinheirão aí por anos. Aí não, de carro. Em termos de economizar, a gente mandou muito bem. Até por isso que a gente colocou, a gente iniciou esse podcast como exemplo, porque a gente economizou muito. É difícil ver aqui as pessoas que a gente tem acesso, né, quantas histórias de pessoas chegando aqui devido aos nossos clientes.
é difícil você ver alguém que faz igual a gente fez. Bem low mesmo, Bem bem low. sobrevivendo no Canadá. né? Porque a prioridade na época nossa era ficar aqui. Era, né, como que a gente vai fazer pra ficar? Sabe por quê? Tem gente que às vezes foca, para fechar o podcast, acho que isso é importante. Às vezes a pessoa ela foca, eu preciso economizar com moradia. Então eu vou alugar um apartamento barato em Vancouver. Aí aluga o apartamento barato. Aí fala assim, e agora? Eu preciso de um carro, porque eu estou num lugar que não tem ônibus, não tem metrô. Aí compra um carro. E aí no final de semana vai passear. Vai para Whistler, vai para o interior do Canadá e aí gasta dinheiro. Eu, quando morava no centro, o melhor lugar de Vancouver, né, assim, em termos de infraestrutura, eu morava no centro, eu gastava muito menos que esse pessoal que morava fora, mas eu morava mal. Eu morei por anos, vista para o mar, sem carro e uma bicicleta. E eu tenho saudade dessa época, que eu gastava pouco e eu morava no melhor bairro de Vancouver, que é o West End. Até hoje eu acho que eu mandei bem nisso. Então, é a opinião sua que é o melhor bairro. Eu acho que o pessoal vai começar a responder dizendo que não é, né? Não, eu sou o primeiro. Eu vou colocar nos comentários. Não, Guilherme, não é o melhor bairro. Não é o melhor bairro. Você é um hater meu, cara? Eu vou trollar você nos comentários. Você é um hater? Pega um número e entra na fila. Então, vamos terminar com a última dica, que é passeios, que a gente tá falando de passeio, né? Evita passeios. Principalmente passeio de carro aqui em Vancouver. Outra coisa que a gente vê também, que a gente às vezes fala assim, a pessoa chega aqui ou a pessoa vai pra Whistler, vai pra Vitória, ou vai pro interior do Canadá, faz viagem aqui, ou né, vai pros Estados Unidos. Sabe, eu lembro quando a gente tava aqui, só pra você ter uma ideia, eu nunca fui pra Seattle. Primeiro que eu não tenho interesse nenhum, acho que não tem graça nenhuma Seattle. Também acho. Mas, eu nunca fui pra lá. Você foi uma vez encontrar com um amigo nosso de infância, né, que foi legal e tal. Eu fui pra Vitória uma vez e eu dormi na rua, porque eu não tinha dinheiro pra ficar nem no albergue. Quando eu fui pra Whistler, na época que eu era fui de estudante busão pra aqui, Whistler, eu fui de busão com a minha esposa. Eu também fui Transporte público. Eu fui de ônibus. Cometão. Não, mas isso daí mas a primeira vez que eu fui pra Whistler era um amigo meu que a homestay dele tava indo e eles me convidaram. Então Você fui foi na no faixa. porta-mala, cara? Eu fui na faixa. Te colocaram no porta-mala? Eu fui na faixa pra Whistler. Então assim, porque imagina só, você tá aqui fazendo um college, ou você acabou de chegar, você tá conseguindo aquele primeiro emprego. Vamos supor, coloca aí um emprego que você ganha um salário mínimo. Você pega uma viagem dessa. E não é barato você viajar aqui na região. Quantas horas de trabalho você não precisou fazer? Então vamos supor que você ganha $14 por hora. Você gastou aí 150 ou $200 nessa viagem. Então quer dizer que toda aquela semana, praticamente, 10, 15 horas que você trabalhou a semana inteira, foi só para pagar a viagem. Não faz sentido isso. Entendeu? Né? Então, você precisa ficar atento com essas coisas. Aguarda, às vezes, pra viajar. E outra, quanto que a gente não conheceu aqui, quando a gente já estava aqui, sem gastar? Transporte público. A gente fazia tudo com transporte público. Quem conhece a região de Vancouver aqui, ou consegue identificar no mapa, só pra vocês terem uma ideia. Eu já fui a pé de Coquitlam até Norte Vancouver. Como que faz isso, cara? Como é possível? Você vai pela estrada? Você sai de Coquitlam, você vai seguindo a linha do metrô até o centro de Vancouver. De lá você atravessa a ponte a pé, a Lionsgate. Sim. E da Lionsgate você continua a pé até o Seabus de volta, pela calçada. E daí você pega o Seabus de volta pra Downtown. Algum maluco foi com você? Foi, o meu roommate na época, o japonês. E não foi, assim, essas caminhadas foram acho que 8 horas de caminhada, a gente ficou o dia inteiro, né? E não foi só essa, não, direto, eu ia assim, era muito comum eu sair de Barnaby e ir a pé pra Downtown, muito comum. Ou bicicleta também, né? De bicicleta dá pra você dar um rolê grande, né? Conhecer bastante lugar, né? Praticamente eu conheço Vancouver inteiro a pé já. Na época eu fiz. E é bom exercício também. Eu já atravessei a pé também em Vancouver. Fica pra uma outra história. Eu também, na época que eu morava junto, eu atravessei de leste pra oeste. Lembra, a gente pegava o ônibus e ia pra White Rock de ônibus. Pegava o outro ônibus e ia lá pra West Vancouver. E a gente... Lembra que a gente pegava o ônibus e a gente ia até o ferry de Horseshoe Bay, aquele ferry, aquele barco que vai pras ilhas. A gente ia lá, tomava um café no terminal e voltava. Eu lembro disso. Rolê de busão. A gente ia no café do ferry e voltava. Mandava bem. Mandava bem. Então, vamos terminar esse podcast com uma dica. A gente se estendeu mais porque esse assunto é muito legal de conversar. Então, só um bônus que a gente colocou aqui no final. Sim, tem mais um bônus? Restaurante. Corta restaurante. Restaurante é o valor que você vai gastar.
com um restaurante dá pra você fazer compras por meses. Pô, então eu não posso mais ir no restaurante, cara? Não, agora você pode. Porque o Caio, antes do podcast, ele tava pegando meu pé que eu não posso mais ir em restaurante. Mas não falei isso. Se eu não puder ir em restaurante, qual vai ser a graça Não, de eu acordar de manhã? A gente ficou uns 20 minutos debatendo quanto que eu gasto, quanto que ele gasta. Mas a gente não faz mais o tracking disso, né? Não, eu não vou falar quanto que eu gasto. Então não chegou a lugar nenhum, né? Se eu falar quanto eu gasto com essas comidas drive-thru, vai sobrar, a minha esposa vai ficar sabendo, aí sobra pra mim. Não, então vou falar a gente vai manter isso. Né? Não quero falar sobre isso. Mas se alguém quiser aí, pede pro Guilherme nos comentários. Fala, Guilherme. Não vou falar. Hashtag libera o extrato. Não vou liberar o extrato do drive-thru. Não vou falar quanto eu gasto no drive-thru, porque se a minha esposa ficar sabendo, quem manda em casa é a esposa. É quem manda em casa é a esposa. Então, falando quem manda em casa é a esposa, a gente gostaria de terminar esse podcast dando uma dica de um filme. Eu não sei como chama em português. Eu vou colocar aqui na tela. Posso colocar aqui, ó. Um filme excelente. É uma mulher, uma empreendedora, que teve sucesso vendendo vassourinha. Sabe aquelas vassourinhas de enxugar, que você passa a água, torce, joga no balde? É. A nossa mãe, na década de 90, comprou no Shop Tour, chama Shop Tour. Sim, é. Comprou essa vassourinha e tem esse filme dela aqui, um excelente filme. Por quê? Esse filme tem muito a ver com o Plano Canadá, porque é a história de uma mulher que, ao contrário de tudo que falavam para ela, você não vai conseguir, isso é impossível, você não vai ter sucesso, ela foi lá e fez. E é uma história real. E no Plano Canadá, principalmente na área VIP, tem muitas super mulheres, super mães como ela. E são pessoas anônimas, que a gente sabe que são super mulheres, que super fazem mães, coisas maravilhosas. Fazem coisas maravilhosas. É. E às vezes a gente só fica sabendo dessas mulheres aqui que viram um filme. Dentro do Plano Canadá, há super mulheres, super mães, então a gente recomenda... Aquela câmera ela não tá mais funcionando. É do iPad aqui. Ó. Vou mostrar pro iPad aqui, né? Então, ó... Fica essa dica de filme aqui. Esse filme inspira você a ir muito além na sua vida. E é uma grande homenagem às mulheres, principalmente às mulheres da área VIP, que o Plano Canadá não existiria em grande parte se não fossem as mulheres da área VIP. Que levam muitos Planos Canadá nas costas. Então fica essa dica aí. Não sei como chama em português, mas é Joy. Um filme muito bom. E a gente, nesse podcast, a gente estava estreando aí o novo microfone nosso, que a gente esqueceu até de comentar. Vamos comentar sobre o microfone? Esse microfone é em homenagem à nossa audiência. É um agradecimento à nossa audiência. Isso aqui é para agradecer a vocês que estão dando like, que estão comentando, que estão dando view. A gente tem um podcast 2 semanas atrás, Caio, que já passou de 40 mil views. Só no YouTube. Só no YouTube. Você não tá nem contabilizando o iTunes, né? Sem contabilizar os downloads Spotify, que a gente tem aí. Quer dizer, não é um podcast que está tendo muito view. No YouTube não tem vídeo que chega a 40 mil views. Então isso aqui é um agradecimento. Como que a gente fala? É uma joia que a gente dá, né? Como agradecimento a vocês que estão nos dando essa audiência maravilhosa. Então, thank you very much. Muito obrigado. Merci beaucoup. Muitas graças. Tem província que fala espanhol? Não, ainda não. Vielen Dank. Vielen Dank. Vamos parar aqui, senão vai... Então, muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.